Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com uma alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4. Leremos o versículo de número 9. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, para a nossa breve meditação. Neemias, capítulo 4, versículo de número 9, enquanto alguns procuram e se familiarizam com o texto, eu quero aproveitar o ensejo para glorificar a Deus, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e louvor, pela oportunidade de poder estarmos unidos e reunidos nessa noite. Deus tem dado saúde a nós e nós estamos aqui para glorificar ao nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que de alguma forma se esforçou para estar aqui, nós acreditamos piamente que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Aos jovens desta casa, esse culto vinculado, com a juventude, que Deus abençoe em nome de Jesus, que possam permanecer crescendo em graça e também em conhecimento, em nome de Jesus. O nosso amigo, companheiro, irmão Felipe, cadê ele? É isso mesmo, né? Obrigado, viu, pelo convite. Deus abençoe toda a sua casa, sua família. Pastor Cláudio Honor, obrigado, viu, por muito bem nos receber. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja, aos pastores. Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus, a esta igreja. Eu trago a paz dos meus pastores, sou da Assembleia de Deus, Ministério Parque São Rafael. Trazer a paz do meu pastor presidente, pastor Moacir Balotinho, e também do meu pastor vice-presidente, pastor Wagner Ferraz. Os irmãos recebem, digam amém. Amém. Muito bom. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, que diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e colocamos também contra eles um guarda de dia e de noite, só por causa deles. Nesse mesmo livro, capítulo de número 6, esse mesmo livro, capítulo 6, o versículo é o 3. Capítulo 6, versículo 3, que diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso ou não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E os irmãos, por favor, podem tomar o assento, glorificando ao nome do nosso Deus. Obrigado, viu? Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ser muito breve, pedir a sua atenção para cá, por favor, para que assim possamos entender a palavra de Deus, a fim de glorificarmos com razão. Quando pegamos por base esse texto, que é muito conhecido por todos nós, esse texto que tem para a gente algumas responsabilidades e ensinamentos da palavra de Deus, tratando-se desse grande trabalho, dessa grande missão que Deus havia colocado no coração desse moço, desse jovem, desse líder que tem por nome de Neemias. Antes de tratarmos dessa feita tão maravilhosa, é muito bom tratarmos
acerca desse moço, esse jovem que está surgindo, e o texto tem a capacidade de nos informar que ele é portador de muitas qualificações. Ele é possuidor de muitas qualidades. Esse é Neemias. Neemias, que é um judeu que nasce na Pérsia, e ao passar do tempo, no auge da sua maturidade, a gente percebe que toda a qualidade que ele tem, todas as suas qualificações, lhe traz muitas coisas boas e uma colheita muito produtiva. E a gente vai notar isso, todo esse resultado, ainda no capítulo de número 1, quando nós analisamos a sua ocupação, aquilo que lhe faz estar ativo em seu período, em ambiente, no trabalho. O texto diz que antes dessa reconstrução, antes de chegar até Jerusalém, Neemias ocupa ou trabalha dentro do palácio. E a sua ocupação, aquilo que ele exerce como função, é ser copeiro do rei. É muito bom tratar disso com mais intensidade, até porque um copeiro do rei, naquela época, é muito diferente de um copeiro de hoje em dia. Tratar-se dessa função, desse cargo, é lembrar-se de um cargo muito desejado, invejado naquela época por muita gente. Até porque todo mundo queria estar próximo do rei com alegria para lhe servir. Esse trabalho que requer uma inteligência, uma auto- ou pré-seleção muito grande da parte do rei para escolher quem vai lhe servir a comida e a bebida. De maneira curta, para que vocês me entendam, todos os reis que surgem, todos aqueles que já passaram, ou os que ainda irão passar, todos guardam sobre o coração uma grande preocupação de morrer envenenado com aquilo que come ou com aquilo que bebe. É por isso que tem que haver uma criteriosidade, rigorosidade na escolha. E a verdade é que o rei só vai dar essa função, esse cargo, para quem confia muito e para quem sabe que é depositada uma grande credibilidade. E a gente consegue notar que o rei da época dessa gestão é o rei Ataxerxes I, mais conhecido na história como Ataxerxes Longimanus, que dentre Israel é um dos melhores reis de sua era e de sua gestão. É ele quem aponta Neemias para lhe servir e para ser copeiro desta gestão. Tudo começa aqui com uma curiosidade, o interesse de querer saber como é que está a terra dos seus pais. Anani, que lhe encontra, é o mesmo que lhe dá a notícia, lhe dizendo assim: olha, dos que restaram lá estão em tremenda miséria. Existem dois problemas. Primeiro, os muros que foram derrubados. E segundo, o portão, todos os portões foram queimados ao fogo. Que faz Neemias aqui se entristecer, chorar, ficar tão aflito, mas entender que a vida em si não pode parar. Neemias precisa permanecer trabalhando. Neemias precisa permanecer no trabalho. Amém, glória a Deus. Espera aí, aleluia, agora sim. Obrigado. Neemias precisa voltar à sua vida e também à sua rotina. E é muito bom tratar-te da sua função, pois ao mesmo tempo que é uma função desejada, invejada, essa função requer alguns dogmas e algumas regras que têm que ser seguidas à risca. Existe uma
que todo copeiro precisa seguir, que é a seguinte: independente daquilo que aconteça, o que vem acontecendo, existe a necessidade de servir ao rei com alegria todos os dias. E a gente percebe que Neemias não se oculta dessa responsabilidade. Ele está muito triste por dentro, mas mesmo assim, ele vai servir ao rei com alegria, e é nessa prestação de serviço que o rei está olhando para Neemias e está percebendo que o seu semblante não é mais o mesmo. Ele fica preocupado, pensando que Neemias está doente, e é pensar por esse lado que Neemias expõe toda a sua necessidade, aquilo que precisa, e o texto diz que o rei dá a ele liberalidade para sair do palácio na Pérsia e ir até Jerusalém para um grande trabalho e uma grande missão. Neemias está disposto a sair de todo o conforto palaciano, de todo o apogeu necessário para trabalhar em um trabalho tão pesado, tão árduo, que Deus colocou sobre o seu coração. Neemias chega em Jerusalém, e a primeira coisa que Neemias quer fazer aqui é uma autoanálise, analisar a terra para saber como é que ela está, como está sendo o procedimento, como está sendo essa terra de Jerusalém. E depois desse tempo, Neemias tudo o que precisa fazer é mostrar a sua qualidade maior, que é a oração. Neemias sempre foi de muita oração a Deus, e é bom tratar disso, pois esse mesmo Neemias que ora por Deus é ouvido e também respondido. Capítulo 2, nós perceberemos que Neemias é quem diz assim: o que Deus já colocou sobre o meu coração, eu ainda não disse nada a ninguém. Está percebendo? O mesmo Neemias que ora por Deus é ouvido e também respondido. Depois de toda a autoanálise, depois de toda a oração, Neemias está preparado para o trabalho. E é justamente nesse início, é justamente nessa realização desse trabalho que uma luta, uma guerra vai ser levantada. Esta luta, esta guerra, composta por Sanbalate, Tobias e toda a sua turma. Eles estão sabendo que Neemias chegou em Jerusalém e não veio para passeio, não veio somente para conhecer a terra dos seus pais. Neemias veio para trabalho. E a preocupação de Sanbalate e Tobias é a seguinte: se Neemias fazer dar certo, Jerusalém vai voltar a ter paz. Se eles fazer dar certo, Jerusalém vai voltar a ter proteção. Por isso, nós lutaremos até o fim, para que essa obra não tenha sucesso e para que eles não terminem com êxito. Sendo assim, eles vão lutar com 3 armas. A primeira é se apresentar para Neemias e os seus moços que já estão no trabalho com uma agressão verbal. Eles estão provocando Neemias e os seus moços. Segundo um estudioso muito criterioso britânico, ele diz assim que essa provocação, que essa agressão verbal é mais conhecida como a linguagem do diabo. Eles se apresentam para Neemias com 2 provocações. Primeiro, não vale a pena tudo aquilo que vocês estão fazendo, até porque esse trabalho não passa de uma rebelião e desobediência. E tem mais: todo o trabalho feito, toda a força entregada não vale de nada, porque se uma raposa passar, ela é capaz de acabar com todo o trabalho que vocês estão fazendo. Essa provocação é justamente para mexer com o sentimento e com o intelecto, com a consciência de alguém. Mas o texto diz
que Neemias está tão focado que nada de essa agressão verbal ou provocação tem poder de lhe parar, pois Neemias entendeu: o que Deus já colocou sobre o meu coração, Ele vai fazer dar certo. Só que nós percebemos que se a primeira arma não funcionou, a segunda vai ser um pouco mais pesada. E é justamente aqui onde lemos no capítulo de número 4. Sanbalate, Tobias e todo o seu grupo se prepararam para uma grande guerra e para uma grande peleja. Eles se levantaram para uma guerra dizendo assim: olha, no que depender da gente, nós vamos lutar fisicamente agora, e essa obra vai embargar, vai estacionar de todo jeito. Só que eu não sei se vocês percebem, só que é muito interessante saber que Neemias já está por dentro de toda a trama, de toda a ameaça e de toda a guerra. E a gente sabe disso quando nós vemos a preparação que Neemias tem no meio dessa guerra. A primeira coisa que Neemias vai fazer é convocar todos os seus corneteiros para vigiar a cidade. A segunda coisa é armar os seus companheiros. Diz o texto que todos estão com a mão na massa, mas com a espada na cintura, porque sabe, a qualquer momento a gente vai lutar. A qualquer momento a gente vai sair para a guerra. E isso nos faz entender de uma preparação que Neemias tem. Neemias está mostrando que, além de estar preparado, ele não está com medo daquilo que está por vir, pois ele está muito preparado. Só que é interessante saber que depois de toda a programação, toda a preparação, Neemias não pode deixar de lado um costume, um hábito, uma prioridade que sempre fez, que é orar a Deus. O texto diz que depois de toda a preparação, toda a programação, Neemias para entregar na mão de Deus tudo que está acontecendo. Neemias ora, e essa oração de Neemias aqui é para ensinar os seus liderados dois motivos. Primeiro, nós não oramos a Deus porque temos medo. Não, nós oramos a Deus porque confiamos. O Deus que nos tirou de lá é fiel para terminar esta obra que Ele já começou. E segundo, nós só oramos a Deus porque, como líder, eu sei, está tudo preparado, tudo programado, mas eu sei que do meu jeito pode falhar. Com a minha mão pode dar errado. Da minha maneira a gente vai passar vergonha, mas se a gente colocar na mão de Deus, já deu tudo certo. Repito, eu sei que do meu jeito, com a minha mão, da minha maneira, pode dar tudo errado, mas se a gente colocar na mão do Todo-Poderoso, é Ele quem vai fazer crescer, fluir e também prosperar, porque na mão de Deus Ele sabe tratar de uma forma perfeita. Pela primeira vez, levante uma das suas mãos aos céus, uma de suas mãos aos céus, porque nessa noite nós já oramos, cantamos, demos tanto glória a Deus, mas quer ouvir uma coisa? Todo mundo aqui tem alguma coisa para resolver. Todo mundo aqui tem alguma pendência para tratar. Todo mundo tem tarefa para realizar. E dava para perder o culto de hoje para resolver problema. Dava para perder essa reunião tão boa para tentar resolver problema, só que a gente sabe, do meu jeito pode dar tudo errado. Com a minha mão pode tudo falhar, por isso eu vou para o culto. Para quê? Para levantar as mãos aos céus e dar glória a Deus. Por quê? Porque alguém vai entender, o meu problema
está na mão do Todo-Poderoso. E na mão de Deus já deu tudo certo. Vim para te informar essa noite, você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor opção, que é cantar a Deus. É levantar as mãos aos céus, é tributar a Deus toda a honra, sabendo, enquanto eu adoro a Ele, Ele está cuidando para mim. Enquanto eu o glorifico, Ele está tratando dos meus problemas, colocando nas mãos de Deus. Neemias entendeu que nas mãos de Deus é Ele quem comanda, é Ele quem rege, é Ele quem vai na frente. Nas mãos de Deus, é Deus quem dá o planejamento e a programação. Não sei se vocês se lembram, quando o texto diz assim que existe um povo que está desesperado, e ele corre para o rei, e o rei é Josafá. Josafá, de longe, nós estamos vendo um povo grande, forte, numeroso, e pela quantidade deles, eles não querem conversar não, mas quer guerra. Josafá se posicionou e olha, todo rei tem estratégia, todo rei tem programação. Josafá se posicionou e disse assim: olha, eu tenho um plano, já tenho uma estratégia, mas eu sei, a minha pode falhar, a minha pode dar tudo errado. Vai fazer o que, Josafá? Eu vou deixar que Deus conte a dele. E Josafá dá a Deus um jejum. E a gente percebe que naquela guerra não teve morte, não teve sangue e também não teve espada. Calma, pregador. Se numa guerra não tem sangue, não tem espada, não tem morte, teve o quê? Louvor. Os irmãos saíram à guerra cantando e dizendo: o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Vou repetir: o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. E o resultado é, enquanto o povo cantava, Deus deu a vitória. Por quê, pregador? Quando a gente coloca na mão de Deus é assim, a gente só adora e Ele vai na frente quebrando todo o impedimento que há no nosso caminho. Eu sei que não é a nossa liturgia, mas só hoje, olhe para quem está do seu lado e diga assim: é você quem decide. Diga: é você quem decide. Se quiser fazer do seu jeito, além de dar tudo errado, você vai se cansar. Mas se você colocar na mão de Deus, só adora que Ele cuida, só adora que Ele vai na frente, só dá glória que Ele cuida para nós. Levante uma das suas mãos aos céus. Há um Deus que te encontrou nessa noite para dizer: já que você colocou na minha mão, seu papel é só dar glória. Eu vou dizer até alguém dar maior glória a Deus essa noite. Já que você colocou na minha mão, seu papel é só adorar. E fica em paz. Enquanto você adora, eu entro lá, eu salvo lá. Não pare. Colocar nas mãos de Deus. Está tendo um culto, gente. E esse culto é das irmãs. Culto de oração. Só que o rei está olhando para aquele culto e disse assim: olha, daqui a pouco esse culto acaba. Por qual motivo? Tiago morreu e Pedro não vai escapar. Depois da festa a gente vai matar ele. E agora? Vão fazer o que, minhas irmãs? Discutir? Perder tempo? Não. A gente vai colocar na mão de Deus. Vamos orar. E a oração é: solta Pedro, liberta Pedro, tira ele de lá
E não sou eu quem digo, mas é o texto: enquanto as irmãs oravam, um anjo desceu do céu. Aleluia! E esse anjo que desce, só que ele não vai até as irmãs. Esse anjo que desce vai direto na prisão. Eu não sei se você vai entender isso. É a igreja orando de um lado e Deus respondendo do outro lado. Você entende? As irmãs oram de um lado e Deus responde do outro lado. O que é isso, pregador? Esse é o real motivo de estarmos aqui. Enquanto nós nos reunimos aqui para o glorificar, Deus está cuidando de tudo lá. Consegue levantar as mãos aos céus? É por isso que essa mão levantada não é à toa. É por isso que esse glória a Deus não é à toa. E vir ao culto nunca foi perca de tempo. Deus sabe o que você precisa e tem ouvido toda a sua oração e está dizendo: enquanto você levanta a mão, enquanto você dá glória, enquanto você glorifica, eu estou cuidando da tua casa, da tua família, da tua parentela. Não é à toa. Você pode dar glória a Deus? Colocar nas mãos do Senhor é entender que, independente daquilo que aconteça ou que vai acontecer, tudo se resolve no altar. Vou repetir. Colocar nas mãos de Deus é entender que, independente daquilo que aconteça ou que vai acontecer, tudo se resolve no altar. Eu não sei se vocês se lembram, quando o texto diz assim que existe um apóstolo que é Paulo. O texto diz que ele acabou de chegar numa ilha. E é justamente na sua chegada que uma frente fria apareceu, uma neblina. Só que os irmãos têm uma ideia. E a ideia é: vamos fazer uma fogueira para não ser vencido pelo frio e para a gente se aquecer. A fogueira está posta, está acesa, só que Paulo está aguardando a segunda preocupação. E a preocupação de Paulo aqui é: esse fogo está até aceso, mas a qualquer momento ele pode se apagar. Esse fogo está aceso, mas a qualquer momento ele pode se apagar. E se depender de mim, não vai apagar não. Se depender de mim, esse fogo vai permanecer aceso. Gente, Paulo não quer ser melhor do que ninguém. Olhe para cá. Paulo não quer se aparecer, não quer ser visto. Ele só vai lutar para o fogo não apagar, ok? Não quer ser melhor do que ninguém, não quer se aparecer, não quer ser visto, só luta para o fogo não apagar. E o texto diz que ele vai atrás de graveto. E encontrando o graveto, quando ele pega, o texto diz: uma víbora lhe acerta. E eu preciso repetir: não quer ser melhor do que ninguém, não quer se aparecer, não quer ser visto, só está lutando para o fogo não apagar. Onde você quer chegar, pregador? É para você que está aqui todo culto, toda reunião, toda escola bíblica, todo ensaio, toda campanha. Para quê, pregador? Para se aparecer? Não, só para o fogo não apagar. Mas eu tenho uma notícia para você que luta para o fogo não apagar. Sempre vai ter uma víbora para tentar te parar a qualquer custo. Essa víbora que acerta Paulo, só que Paulo não grita, não questiona, não faz nada. A única coisa que Paulo faz é levar para o fogo. Porque se tem uma coisa que a víbora não aguenta, eu vou repetir isso aqui porque alguém deu glória a Deus.
É essa víbora que acerta Paulo. Paulo não questiona, não murmura, não faz nada. Só vai levar para o fogo porque sabe. O calor que sai do altar, não tem víbora que fica de pé. Levante as duas mãos aos céus, você que pode. As duas mãos aos céus. Vamos ser sinceros aqui nessa noite. No nosso trabalho, no nosso bairro, não é confortável falar isso. Eu não tenho prazer nisso aqui. Mas até na nossa família, sempre tem uma víbora para tentar parar a gente, para fazer a gente desistir. E o maior desejo da víbora é ver você parando para discutir, perder tempo, criar polêmica. Só que a gente é crente, e crente não faz isso não. Faz o que, pregador? Leva pro fogo. Vou repetir, leva pro fogo. Porque sabe, enquanto eu dobro o joelho para orar, víbora nenhuma vai ficar de pé. Pegue a mão de quem está do lado aí, pegue a mão de quem está do lado e diga assim: deixa falar quem quiser falar. Diga, gaste a língua. A gente não vai parar. A gente vai permanecer de mão levantada, dando glória a Deus. Não vai ficar de... Você pode dar 1 minuto de glória a Deus essa noite? Kalamachandaramahaya. 1 minuto de glória a Deus. Você pode levantar as mãos. Aconteça o que acontecer, não desça o nível, não bate boca, não perde tempo, dobra o joelho para orar. Ore. Tá falando mal, mas a gente tá dando glória a Deus. Tá caluniando por coisa que a gente nem fez e dava pra gente discutir e mostrar que temos razão. Só que é perca de tempo. Vamos orar e colocar na mão de Deus. Deus nos responderá. Neemias entendeu o poder disso, e ele mesmo contemplou que toda a guerra, toda a luta que estava para acontecer não prevaleceu, não teve sucesso. Só que eles não param, e eu termino. Se a primeira não funcionou, se a segunda não deu certo, eles vão para a terceira. Só que é interessante, porque nessa terceira arma, eles não querem mais provocar ninguém. Não querem mais agredir de maneira verbal ninguém. Eles não querem mais guerra. Não querem mais falar mal de ninguém. Não querem mais luta. Eles enviam mensageiros para um convite. E é isso mesmo. A terceira arma que eles têm para usar contra Neemias é um convite. Neemias, desça daí. Só um pouquinho. Para quê? Para congregar com a gente lá no Vale de Ono. Parece ser simples, não é? Parece ser normal. Só que eles sabiam, de Jerusalém até o Vale de Ono era cerca de 25 quilômetros. A ideia é, se Neemias aceitar e vir com a gente, alguma hora ele cai. Se Neemias aceitar e vir com a gente, em algum momento a gente pega ele. Neemias recebeu o convite e disse assim: não, daqui eu não desço, eu não saio daqui. Eu estava recentemente pregando numa reunião de obreiro exatamente sobre isso aqui. O não de Neemias, a primeira coisa que Neemias quer ensinar é uma verdade. Eu digo não, não é porque sou líder, linha de frente e até conhecido como governador. Até porque, mesmo sendo líder, governador, linha de frente, se eu não vigiar, eu caio do mesmo jeito. Eu só digo não
porque eu estou muito focado em chegar até o final. E o que é isso, pregador? O que Neemias quer ensinar é: cargo, talento, função não faz ninguém ficar de pé. O que permanece crente de pé é o tanto de foco que ele tem em chegar até o final. Posso falar, prega muito, mas se não vigiar, cai do mesmo jeito. Canta demais, mas se não tomar cuidado, cai do mesmo jeito. Porque o que faz alguém permanecer de pé não é o tanto que prega, o tanto que lidera, o tanto que pastoreia, o tanto que canta. O que faz alguém permanecer de pé é o tanto de foco que ele tem em chegar até o final. Neemias entendeu o valor disso. E segunda coisa, eu digo não, porque eu sei, é melhor falar não agora do que pagar o preço lá na frente. Eu sei que você entendeu isso aqui. Eu preciso falar não para quem tem que ouvir não. E tem mais, é melhor eu falar não agora do que pegar a prova com a mão lá na frente. Neemias entendeu, Deus já me colocou de pé, mas a decisão de ficar de pé quem tem que ter sou eu. Consegue levantar as suas mãos aos céus aí? A palavra que Deus tem para a sua vida essa noite é: se for preciso falar não para muita gente, fale não. É melhor falar não agora do que pagar o preço lá na frente. É melhor recusar agora do que pegar prova com a mão lá na frente. Pregador, simplifica. Tá bom, tem amizade que não te cabe mais. Tem ambiente que não é mais para você. Tem relacionamento que não é para você. E Deus está dizendo: é melhor falar não agora do que pagar o preço lá na frente. Será que dá para dar glória a Deus por isso? É melhor recusar agora do que pegar a prova com a mão depois. Eu sei que aqui não tem só onde congrego. Sempre tem a Mulher Maravilha, né? Sempre tem o super-homem que diz assim: pastor, dá para ir lá, é só um pouquinho, tem problema não, só para ninguém me achar metido, pensar que eu mudei, dá. E Deus está dizendo: vai não, eu sei até onde você pode ir, e eu sei até onde você pode chegar. Entenda uma coisa, eu já te coloquei de pé, mas a responsabilidade de ficar de pé, quem tem que ter é você. E para ficar de pé é se reservar, se guardar, se privar e falar não para quem tem que ouvir não. Eu preciso recusar agora para não pagar o preço lá na frente. Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Aleluia. Amém, pastor. Glória a Deus. Ele me colocou de pé. E eu preciso permanecer de pé. Não desço daqui, porque eu estou numa grande obra. E eu não posso parar. Neemias ensina pra gente, e eu termino aqui: colocar na mão de Deus não é suficiente. Que é isso, pregador? Escuta-me para não se enganar. Colocar nas mãos de Deus não é suficiente. Você percebe que além de colocar na mão de Deus, ele se posiciona no lugar que Deus o colocou e não sai. Porque o que Neemias quer ensinar para a gente é: colocar na mão de Deus não é suficiente. Precisamos também se posicionar no lugar que Ele nos colocou. Porque não é fácil
colocar nas mãos de Deus e deixar lá. Por quê? Na mão de Deus a gente sabe, já deu certo, vai dar certo, vai prosperar. Só que tem um problema, e o problema é, a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. E é nesse intervalo que a prova vem, que o vento passa. Porque você percebe, esse lugar aqui foi o lugar que Deus preparou para Neemias estar. E é nesse lugar que Neemias está sofrendo afronta. E o que é isso, pregador? É para nos ensinar, nem sempre o lugar que Deus prepara vai ser só bênção, só rosa. Esse é o lugar que Deus preparou para Neemias, ele está sofrendo. E isso nos faz entender, no lugar que Deus nos preparou, a gente vai lutar também. E nesse intervalo que o vento passa, que a prova vem, é justamente na hora que a gente tem que se posicionar. Levantar as mãos aos céus e dizer: aconteça o que acontecer, daqui eu não saio. E daqui ninguém me tira. Foi Deus que me colocou nesse lugar. E eu não vou sair daqui enquanto Ele não ordenar. Levanta as suas mãos aos céus, por favor. Aos jovens, aos obreiros, às irmãs que estão aqui, não saia do lugar que Deus o colocou. Eu vou repetir até alguém concordar isso aqui. No glória dessa noite, não saia do lugar que Deus o colocou. Minha irmã, varão, jovem, é hora de levantar a espada para cima, porque Satanás jurou nesse vento, nessa luta, nesse problema, vai largar, desanimar, entregar e acabou. Só que ele perdeu a batalha essa noite. Será que tem pelo menos 3 pentecostais aqui hoje? Eu vou perguntar de novo, será que tem pelo menos 3 pentecostais aqui hoje? Satanás perdeu a batalha. Calamachanda. Satanás perdeu a batalha. Alguém sairá daqui com a espada levantada, dizendo: Satanás, daqui eu não saio. Ô gente, diga glória a Deus, porque esse lugar aqui, 1 minuto de glória a Deus, só você que entende o valor disso. Comece a orar a Deus agora, feche os seus olhos. Diga a Deus: aconteça o que acontecer, eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Tem depressão caindo por terra enquanto a gente dá glória. Tem crise de ansiedade caindo por terra enquanto a gente dá glória. Ele está no nosso meio. Ele é Machandaramahaya. Já tem alguém recebendo a presença dele aqui? Tem barulho de línguas estranhas nessa casa. O vento passou, está perigoso, a crise bateu na porta e Deus está dizendo: não saia do lugar, permaneça. A vitória vai chegar no lugar que eu